E eu quero falar um pouco sobre o impacto nas vidas das pessoas pelo propósito de Deus. Você sabe que existem pessoas que Deus tem um propósito muito específico com a vida deles. E o propósito dessas pessoas é impactar a vida dos outros, entendeu? Então, quando Deus tem um propósito muito específico, ele interfere, entendeu? Daí ele interfere, daí ele age, daí ele faz grandes milagres, grandes livramentos, aquela coisa extraordinária, né? Que é quando tem um propósito, assim, muito específico. Por exemplo, na vida do Alan Ruschel, na vida do Neto e na vida do Foreman, que foram os três que sobreviveram, né, entre alguns sobreviventes, né, outros sobreviventes que agora eu não me recordo o nome, mas esses três eu me recordo o nome, eles sobreviveram acho que uns 5, né, eles sobreviveram, né, ao acidente da Chapecoense, milagre. As pessoas disseram, foi um milagre, não era a hora. Gente, esse negócio de não era a hora é uma coisa muito fatalista, sabe, tem pessoas que eles acreditam no fatalismo. O que é acreditar no fatalismo? Eles acreditam assim, ó, que se é a hora, não adianta. Não, isso é fatalismo, né? Claro que todo mundo tem sua hora, tem seu tempo, mas tem algumas coisas assim que, né? Então tu vê assim que aquele acidente foi um acidente assim que foi originado por uma série de, vamos dizer assim, de negligências, né? Da empresa, do proprietário da empresa, do piloto, que era o mesmo proprietário, negligenciou muito algumas coisas que são importantes, né? Algumas coisas que são necessárias e ocasionou aquela tragédia, né? Que ninguém quer ver acontecer de novo, né? Daí o que acontece? O Foreman, esse rapaz, o Neto, e o outro Alan Ruschel, eles sobreviveram. E por que eles sobreviveram? Porque existe um propósito muito específico na vida deles, ao ponto de Deus mover céus e terra, de Deus fazer um movimento de livramento muito forte. Aquilo ali, ninguém pode dizer assim que não foi um livramento de Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, por que Deus preservou eles? Porque existem coisas específicas que só eles podem fazer para Deus. Existem coisas específicas. Então, existem aqueles propósitos que são específicos de Deus. São coisas que Deus precisa fazer e que Deus irá fazer. Pastor, é possível alguém impedir um propósito de Deus? Quer ver? Existe um propósito na Bíblia que Deus fala que você pode impedir. Quer ver? Olha só, a Bíblia diz que Jesus enviou os 70 para pregar o evangelho, para pregar a palavra e ir de cidade em cidade anunciar lá. Daí ele disse assim, se algum lugar não receberem vocês, se algum lugar não quiserem ouvir vocês, tranquilo, virem as costas, batam a poeira do pé e vão embora, e assim, ó, quando vocês batem o pé, vocês tiram a culpa de vocês fizeram a parte de vocês, o propósito que eu tinha era abençoar aquelas pessoas, o propósito que eu tinha era mudar aquela casa, mas como eles não te receberam, vira as costas e vai embora, não receberam vocês, vai embora. Então assim, ó, não é que você impeça o propósito de Deus, porque existe o propósito, como eu disse, que é o propósito, assim, ó, específico, que daí é específico, ninguém consegue impedir o propósito específico, tipo assim, ó, vai acontecer, entendeu? Vai acontecer, se você se negar a fazer, e Deus não puder usar você, porque ele respeita a tua vontade, ele vai usar outra pessoa, mas ele vai cumprir aquele propósito, entendeu? Ele vai cumprir aquele propósito, entendeu? Por exemplo, Deus tinha um propósito com a rainha, com a rainha, agora me fugiu o nome da rainha, né, que a Esther substituiu ela, agora esqueci o nome dela, vai vir na minha cabeça o nome dela, tá? Mas essa rainha, o que ela fez? Ela não respeitou o rei, porque era para ela ser rainha e ela ser uma pessoa usada por Deus para ajudar o povo de Deus, mas ela não respeitou o rei, Deus tirou ela não quis cumprir a parte dela e colocou a que devia cumprir, então cumpriu-se o propósito de Deus, tá entendendo? Então Deus pode estar querendo usar você e você resistir ao propósito. Se você resistir, você não vai impedir o propósito de Deus específico, mas você vai impedir o propósito de Deus na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o propósito de Deus específico nunca é a tua vida, é uma coisa maior que a tua vida, tá entendendo? O propósito de Deus específico é maior do que a tua vida, é algo maior que tu vai fazer, entendeu? Mas existe o propósito contigo,
Então, tu consegue impedir o propósito contigo. Deus queria salvar uma casa, de repente ele ia salvar uma casa, uma família, mudar a vida de uma família, para mudar um bairro, para mudar uma cidade, para mudar uma igreja, para mudar alguém, entendeu? Para mudar coisas maiores. Mas daí aquela casa não aceitou. O que aconteceu? O apóstolo sai, a Vaste, obrigado, pastora, a rainha Vastes, exatamente, a rainha Vastes não quis fazer a parte dela, e daí o que aconteceu? Aconteceu que Deus teve que botar a Esther ali, a Esther de Suzã, preparou ela, chegou o tempo dela, ela sumiu, entendeu? Então, assim, ó, o propósito da tua vida passa pelo propósito de Deus. Tu nunca vai ser maior que o propósito de Deus, entendeu? Por exemplo, entenda bem, o propósito da vida da pessoa, a pessoa consegue impedir. Basta a pessoa tomar as decisões erradas. Basta a pessoa caminhar por caminhos que afastem ela de Deus. Basta isso, entendeu? Por isso que é importante você ter conhecimento da palavra de Deus. Por isso que é importante você parar com essas loucuras de querer ver as coisas acontecer antes de conhecer o caminho, de saber as coisas certas, entendeu? Então, assim, uma pessoa, ela consegue impedir um propósito na vida dela, ela consegue impedir o propósito, entendeu? Na vida dela, tá? Mas ela não consegue impedir o propósito específico de Deus. Então, se Deus tem um propósito, por exemplo, com a cidade, você se nega a participar do propósito que ele ia usar você. Ele ia usar você. Mas você preferiu o caminho da mentira, você preferiu, não estou falando que vocês preferiram, estou dizendo as pessoas que às vezes não preferem. A pessoa preferiu o caminho da mentira, o caminho do engano, decidiu, sei lá, enganar, decidiu se voltar contra Deus ou contra quem Deus estava usando, e daí o que vai acontecer? Ela vai impedir o propósito de Deus na vida dela. E daí ela vai dizer assim, poxa, mas Deus não tinha um propósito na minha vida? Ele tinha, mas tu impediu ele de agir na tua vida pelas tuas decisões, tu fechou os ouvidos, tu foi avisado 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes e não ouviu, entendeu? Então não tem o que fazer, tá entendendo? Então assim, ó, o propósito de Deus, existem o propósito específico, tá? O propósito específico e o propósito não específico, entendeu? Não específico. Tá? Então tem coisas que Deus quer fazer, mas se você não quer que ele te use, que é um não específico, você não quer que ele te use, tudo bem, tranquilo, Deus vai lá e levanta outra pessoa e amém. Amém. Chegar o tempo, ele vai levantar outra pessoa e vai usar. Se eu disser assim, Senhor, eu não quero ser usado nessa corrente, Deus vai dizer, amém, tá bom, vou te respeitar, né? Vou te respeitar nesse negócio, tá? Mas eu vou levantar outra pessoa.